Oi, gente! Estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante para mim e acredito que muito importante para muitas pessoas que me seguem, que me acompanham e muitas pessoas que não me seguem, mas que talvez a gente a partir de agora comece a compartilhar algumas ideias. Bom, hoje eu vou falar a respeito da Síndrome do Pânico. Vocês já devem ter ouvido falar muito a respeito desta doença e esse nome é o nome mais apropriado para se utilizar a respeito da Síndrome do Pânico. O que muita gente, até algum tempo atrás a maioria das pessoas acreditavam que essa doença estava ligada a algum tipo de bobagem da mente, frescura ou até mesmo a somente algum trabalho psicológico. E hoje está mais do que provado de que a síndrome do pânico ela é mais complexa do que nós imaginamos. Ela tem diversos caminhos, ela tem vários nortes que vão desde a psicologia até a psiquiatria, até o seu dia a dia, o seu comportamento, te trazendo muitas vezes complicações práticas que eu digo complicações sólidas de saúde mesmo, fazendo com que o seu dia a dia se transforme num verdadeiro pesadelo. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu primeiro preciso deixar claro para vocês que há 6 anos eu sofro e passo e deixo de sofrer também com a síndrome do pânico. Eu digo sofro e deixo de sofrer porque ela é como se fosse uma viagem e nessa viagem você tem bons e maus momentos. Para você ter uma ideia, se você aí que está assistindo esse vídeo passa por algumas das sensações que eu aqui vou relatar para vocês, é muito importante que, independente do tipo de crença que você tenha, independente da sua religiosidade, do que você acredita, que você sempre tenha a noção do quanto é importante o acompanhamento de um profissional. Bom, a síndrome do pânico, pessoal, ela apareceu na minha vida do nada. Exatamente. Ela, até agora, através de muitos trabalhos que eu fiz, inclusive com terapeutas, não foi descoberto a razão do porquê ela surgiu. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, isso é fato. Quem tem intimidade comigo sabe do quanto essas minhas relações são sempre muito intensas. Eu tenho sempre relações muito intensas, eu não sou uma pessoa morna, eu sou uma pessoa de extremos. Mas extremos que eu considero sempre positivos, até porque eu não gosto mesmo de pessoas muito mornas. Mas, partindo desse tipo de comportamento, a gente ganha muitas coisas, mas a gente também perde algumas. Assim como quem é muito morno também perde muitas coisas e ganha outras. Bom, a ansiedade é uma coisa que eu sempre lidei com ela em toda a minha vida. Olha, vou chutar para vocês que desde criança, viu? Então, a primeira crise de ansiedade que eu tive, até então não diagnosticada como síndrome do pânico, foi quando eu estava deitado na minha cama e de verdade, e olha que eu sou uma pessoa que trabalho muito a minha fé, tenho um pouco de dificuldade quando escuto algumas histórias, mas isso de verdade aconteceu comigo. Eu estava dormindo, de repente comecei a sentir tremores, e desses tremores eu não tive força para me levantar. Eu simplesmente parei de sentir as minhas pernas. Esse foi um momento muito dramático para mim, porque como eu nunca tinha tido aquela sensação até então, eu pensei que estava morrendo. Foi a sensação que eu tive.
Foi então que na época, minha mãe estava viva, chamei minha mãe, que chamou a minha irmã, os meus familiares, e me levaram até o hospital. O caminho até o hospital eu lembro hoje de todos os detalhes desse caminho. Eu tremia e tremia intensamente e tinha muita dificuldade de sentir as minhas pernas. Foi então que quando eu cheguei no hospital, o médico de cara, ele sugeriu que poderia ser um processo mesmo de síndrome do pânico. Me medicou, me encaminhou para um psicólogo, me encaminhou para um psiquiatra e até que eu fui diagnosticado mesmo como sendo portador dessa síndrome. A partir deste dia, a minha vida mudou. Estaria eu aqui mentindo se eu dissesse para vocês que esta doença é uma doença que você controla somente através de remédios ou que você através dele consegue ter uma qualidade de vida melhor. No meu caso, não foi bem assim. Durante um período, e um período grande, de acompanhamento psiquiátrico, eu tomei muitos remédios então fortíssimos, e que me deixavam com uma personalidade extremamente alterada. Então muitas pessoas que me conheciam começaram a estranhar muito a minha personalidade, os meus desvios de personalidade. E assim foi um processo longo de tratamento. Quando você toma os remédios, os efeitos eles também dependem muito de um para o outro, não é? De uma pessoa para outra. Então, no meu caso, os remédios eles agiram de uma forma inicialmente controlada e posteriormente me trouxeram uma angústia ainda maior. Eu não estou aqui dizendo que você que é diagnosticado tem que dispensar os medicamentos, não é isso. Eu acho que, como eu disse no início do vídeo, eles são de extrema importância para a nossa vida. Independente de qual seja a doença, está comprovado que os medicamentos, eles cientificamente têm um papel muito importante na vida do ser humano. Agora, o que de fato aconteceu comigo do processo onde esses medicamentos não faziam mais efeito e a decisão que eu tomei de não tomá-los foi realmente uma coisa que eu chamo de força de vontade. Bom, teve um momento que eu tive que optar, ou eu me colocava ainda mais com medicamentos mais fortes, ou eu tentava através de uma ajuda psicológica, eu tentava através de uma ajuda espiritual e familiar mudar essa questão na minha vida. Foi então que eu decidi mudar. Desde então, o tratamento ele toma outra forma. Só para que vocês tenham uma ideia. Se você que está assistindo esse vídeo sente tremores, sente palpitação, se você sente calafrios, dores de cabeça, dores no peito, se você sente um suor que não é um suor normal, se você sente uma dor nos seus pés muito forte, todos estes sintomas, eles foram passando por mim ao decorrer dessa síndrome do pânico. Muitas e muitas vezes a gente vai até o hospital, e isso eu escuto o depoimento de muitos outros colegas, com o coração batendo muito forte, pulsando muito, você com a sensação de que vai ter um infarto, inclusive com o seu braço dormente, com a dor no peito, e na maioria das vezes a sua pressão não está alterada e você não tem nada. O eletrocardiograma dificilmente dá alguma coisa
mas a sensação continua. E para quem não tem, talvez não seja tão fácil entender, mas quem passa por isso vai saber o que eu estou falando. Quando você vai até um posto de saúde ou um hospital procurar um auxílio, uma ajuda com esses sintomas, a forma com que as pessoas te tratam é uma coisa muito importante. Ela pode ser e fazer toda a diferença no comportamento desse paciente. Porque se o enfermeiro ou o médico trata você e esses sintomas como simplesmente uma frescura momentânea, ou é um problema psiquiátrico ou um problema psicológico, isso tudo pode até prejudicar ainda mais esse paciente. Eu digo por experiência própria. Muitas foram as vezes que os enfermeiros e os médicos não estavam preparados para me receber. A partir daí, eu procurei mudar o meu foco e fui para outros hospitais relacionados a problemas psiquiátricos mesmo. E quando você vai até um hospital, que você é bem atendido, já é muito difícil para você, porque você chega numa situação de perturbação. Agora, quando você vai num hospital onde você é mal atendido, a sua perturbação, ela se transforma também em frustração. Eu digo isso porque quando você percebe que você chega no hospital, você chega com todos os sintomas e que depois de você tomar um calmante ou de uma simples conversa que você tenha, os sintomas eles diminuem, você volta para casa com um alívio, mas com um alívio que pode ser muito comparado a uma frustração. Frustração no sentido de entender ou de não entender o porquê que isso acontece comigo. Então, se você tem a síndrome do pânico ou passa por sintomas como estes que eu relato para vocês, toma muito cuidado, mas toma muito cuidado mesmo com tudo que você vai ouvir durante todo esse período. Porque por mais que nós estejamos no momento da perturbação que essa doença traz, mas é muito importante que a sua mente, é muito importante que os seus ouvidos estejam muito bem treinados para aquilo que te serve e aquilo que não te serve mais. Aquilo que você quer ouvir e aquilo que você não precisa ouvir. É muito importante que você saiba administrar não só o seu controle emocional, não só as suas forças, mas também a energia que provém do outro, a energia que provém daquele que inicialmente serviria para te ajudar, mas muitas vezes te atrapalha. Olha, eu posso dizer e afirmar com tranquilidade para vocês que cada vez mais os profissionais de saúde, sejam eles do SUS ou da rede particular, estão cada vez mais integrados e experientes quando se trata deste assunto. Isso por um lado é bom e é ótimo, com certeza, mas por outro lado só vem a mostrar que a síndrome do pânico é algo que a cada dia cresce mais. Hoje você encontra na internet diversas pesquisas e índices que provam que a síndrome do pânico e a ansiedade, elas são realmente as doenças que mais crescem no nosso século. E quando a gente fala da ansiedade e liga ela à síndrome do pânico, é algo muito curioso, porque a ansiedade, ao meu ver, ela está ligada a muitas coisas, como por exemplo, a falta de educação. Uma das coisas que o ansioso, e eu me coloco nesse meio, ele mais tem dificuldade de reconhecer é que a sua ansiedade está muitas vezes ligada à sua falta de educação.
ou então ao seu mimo demais, ou a diversos fatores que estão relacionados desde a sua infância, desde a sua criação, desde o seu desenvolvimento como ser humano. A partir do momento que você se coloca para os outros como diferente, ou como um diferencial, como um oposto, você também tem que saber aceitar o outro. E você também tem que entender que você está em um mundo onde estão estabelecidas diversas regras de sociedade, que nem sempre nós precisamos cumprir essas regras, mas que uma vez que nós deixemos de cumpri-las, nós teremos punições. Essas punições, elas podem ser desde uma prisão até mesmo a um reconhecimento. Porque nós sabemos que muitos dos grandes líderes que já existiram ao decorrer da humanidade, eles foram grandes personalidades porque eles fugiram realmente do padrão. E eles foram por caminhos, por nortes, completamente opostos do que aquela sociedade estava indo. Então, para que você tenha certeza do seu norte, você tem que ter uma personalidade muito forte, porque muitos obstáculos estão para vir. E quando nós somos tratados dentro de um casulo, uma hora você sai desse casulo e uma hora a sociedade ela te recebe para te jogar pedras ou para te jogar flores, mas ela te recebe. Cabe a você trabalhar na sua mente, no seu coração e na sua espiritualidade, como é que você lida com essas pessoas. Então, esse é o primeiro vídeo que eu falo a respeito de como é o processo da Síndrome do Pânico. Eu espero que ele seja realmente útil para você que passa por um momento assim, ou que tem um parente, um amigo, e que gostaria que ele ouvisse esse depoimento. Eu em breve vou postar outros vídeos, vou falar a respeito de muitas coisas que acontecem nesse processo e que eu acho que pode ser bacana não só para mim, porque esse nosso contato também é uma espécie de terapia, mas como também para vocês que estão aí compartilhando deste momento. Então, muito obrigado. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!